Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja todo mundo bem, todo mundo em paz. Aqui é a professora Isaíra Nepomuceno, professora de ciências, e a gente vai continuar nossas aulas através de videoaulas aqui no canal da escola, tá? A gente vinha tendo encontros pelo Google Meet, vamos ter que dar uma parada pelo todo mês de julho, mas vocês vão continuar recebendo aí as aulas gravadas, tá? A gente vai continuar estudando o DNA das ciências, que são as pessoas que construíram o conhecimento que a gente estuda nas nossas aulas, e hoje nós vamos falar sobre Rosalind Franklin, uma das cientistas mais injustiçadas dentro das ciências, e a gente vai entender por quê. Rosalind Franklin é essa moça bonita que vocês veem na foto. Ela nasceu em 1920 lá na Inglaterra. O pai dela queria ser cientista, mas devido à Primeira Guerra Mundial, aí vem todos os contratempos de pessoas morrendo, de caos nas cidades e tudo, ele foi impedido de seguir a carreira que ele queria. Então acabou que se tornou professor universitário. Rosalind, que viu a paixão do pai na carreira de cientista, também queria ser cientista. Mas ela foi desencorajada pelo próprio pai a seguir essa carreira. Não porque ele achasse que ela não tivesse capacidade, mas porque ela era mulher. E nessa época de 1920, 1930, era um período bem difícil para mulheres, porque nós não tínhamos muitos direitos, as pessoas não acreditavam ou não davam bola no que nós falávamos. Então, seguir a carreira de cientista, que na época era uma coisa bem grande, todo mundo se importava muito, ele tinha medo de que ela sofresse represálias e que o trabalho dela não fosse valorizado pelo fato dela ser mulher, tá? E a gente vai ver que basicamente aconteceu um pouquinho disso. Ela faleceu em 1950, 58, faleceu jovem devido a um câncer, tá? Logo que ela terminou o ensino básico, o ensino médio, ela ingressou na Universidade de Cambridge em 1938 para estudar química. Tá? E ela logo ingressou no laboratório para desenvolver pesquisas e estudar mais a fundo os conteúdos de interesses dela. Só que aconteceu logo de cara que o pai dela tinha medo. Ela sofreu o boicote do próprio laboratório pelo simples fato de ser mulher. E quando eu digo boicote, eu estou querendo dizer que as pessoas do laboratório, em sua maioria homens, não davam bola para o que ela estudava, para o que ela tinha de resultado. Então, assim que ela se formou em Química, ela se mudou para Paris e ingressou no Laboratório Central de Estudos Químicos do Estado. E aí é que vem a grande contribuição dela e que poucas pessoas dão real valor, tá? Quando ela se mudou para esse laboratório, Rosalind passou a estudar 2 moléculas diferentes de DNA, tá? E por um processo chamado de difração de raio-x, que é um processo utilizado para dar zoom, aumentar o tamanho, tornar possível a visualização de algo muito pequeno, esse processo de difração de raio-x, ela percebeu que o DNA, que é a molécula que carrega todo o código genético e contém toda a informação de todo e qualquer ser vivo, que ele poderia ter o formato de uma hélice. Imaginem aquelas escadas de igrejas que é em formato de curvas, tá? Que ela vai subindo em formato helicoidal. Ela percebeu que aqui poderia ser 2 fitas daquele tipo de uma hélice. E se vocês notarem na imagem, vocês vão ver que é basicamente isso, que é algo que se entrelaça em formato de uma hélice. Vocês podem ver uma primeira hélice na parte de baixo e uma segunda hélice na parte de cima. Isso é a vista vertical da molécula de DNA, tá? Esses dados foram bem revolucionários e ela os apresentou em uma conferência do King College em Londres. Nessa conferência estava presente também um cientista que vinha estudando o DNA. Ele também já vinha desenvolvendo pesquisas e dali a 6 dias ele ia publicar um trabalho onde ele dizia que o DNA, na verdade, tinha 3 hélices, era formado por 3 fitas. E quando ele viu, esse cara se chamava James Watson, e quando ele viu o trabalho de Rosalind, ele nem ligou, ele nem deu bola, porque ela era mulher.
Mas, dias depois, junto com seu colega Francis Crick, eles procuraram o chefe do laboratório de Rosalind. E esse chefe mostrou a eles todos os resultados de Rosalind sem a permissão dela. O que foi que aconteceu? James Watts e Francis Crick publicaram em 1953 na revista Nature que a estrutura do DNA era uma estrutura helicoidal de dupla fita. Eles já vinham estudando esse DNA, isso não se pode negar, mas eles embasaram esse trabalho que ficou conhecidíssimo no trabalho de Rosalind. Rosalind foi a primeira a identificar que o DNA era uma estrutura de dupla fita, de dupla hélice, em um formato helicoidal. E eles publicaram, levaram todo o crédito, e também não dá para negar que eles tiveram grande contribuição, mas eles publicaram e em momento algum citaram o trabalho de Rosalind Franklin. Alguns pesquisadores de hoje dizem que Watson e Crick se apropriaram indevidamente dos resultados de Rosalind, ou seja, eles utilizaram o resultado dela para publicar algo que eles acreditavam, mas em momento algum citaram ela, e outros defendem que os três, Rosalind, Francis e Crick, Rosalind, Watson e Crick, eles tinham objetivos diferentes. Então, Watson e Crick não tinham se apropriado, apenas tinham embasado a teoria deles nos dados de Rosalind, mas em momento algum, em uma das duas teorias, eles não citaram Rosalind. O fato é, Rosalind não ganhou o reconhecimento merecido por seu trabalho. Tempos depois, Watson e Crick ganharam o prêmio Nobel pela descoberta do DNA e eles ficaram conhecidos até hoje pelos descritores da molécula de DNA. Nós sabemos que quem descreveu primeiro ou quem deu os primeiros passos para identificar a estrutura em hélice foi a Rosalind. Infelizmente ela morreu e o prêmio Nobel não pode ser dado a alguém morto, mas ela até hoje não recebe o reconhecimento pelo trabalho. E fica aqui nosso trabalho de ter que reconhecer o trabalho de uma importante cientista. Rosalind Franklin, a primeira a descrever a estrutura de DNA, depois Watson e Crick, que publicaram essa informação. Hoje, nós temos essa como estrutura principal do DNA, e eu chamo o DNA hoje segundo Watson, Crick e Franklin, que era o sobrenome de Rosalind. Se vocês não sabem, ou se vocês já ouviram falar do DNA em algum momento, ou nunca ouviram falar, o DNA é uma molécula bem pequenininha, que está dentro do núcleo das nossas células, dentro dessa parte aqui que é o núcleo celular, que ele contém todo o nosso código genético. O código genético, pessoal, é toda a informação do nosso corpo, toda a informação de produção de proteína. Essas proteínas vão ser utilizadas para a formação de nossos músculos, nossos ossos, cabelos, processos metabólicos. Tudo do nosso corpo é regulado pelo DNA, é condicionado pelo DNA. Então, nele está todo o nosso código genético. Quando eu digo que o DNA é formado por uma dupla hélice, eu estou querendo dizer que ele tem uma fita, duas fitas. Ele é formado por duas fitas em formato helicoidal, em que ele se entrelaça, tá bom? E essas duas fitas, elas são unidas. Estão vendo que nós temos essas pequenas estruturas entre cada fita? Essas estruturas nós chamamos de bases nitrogenadas, tá bom? Então, na estrutura do DNA, nós temos duas fitas que são ligadas entre si pelas bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas basicamente são 4: adenina, timina, citosina e guanina. Elas são responsáveis por manter as duas fitas de DNA unidas. Então, DNA é uma dupla hélice pelo fato de ter duas fitas que são unidas pelas bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina e guanina, tá bom? O exercício de vocês eu disponibilizei via link, que eu enviei no WhatsApp,
tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, pode mandar uma mensagem que eu estarei aqui para ajudar vocês. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, ou que eu falei ficou meio abstrato, vocês também podem me procurar, tá bom? Que eu vou estar aqui para responder vocês. Então, pessoal, até a próxima semana. Beijos!